Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed. Marília, por falar em Unimed, ó, tô aqui com a minha pulseira azul. Quero lembrar você que a gente está no Novembro Azul. É tempo de você pensar na sua saúde, meu amigo homem. É isso mesmo, faça o exame da próstata, deixe o preconceito de lado, cuide da sua saúde, invista realmente em você, porque você não pode parar aí no melhor da vida. Então, busque a orientação do seu médico. Aproveite esse mês de novembro aí para pensar realmente na sua saúde. Novembro Azul. E a gente está aqui também, claro, em nome da Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, também Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, e Lapa Reforço de Fundações. O fim das trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações é especialista no assunto, hein? Ela trabalha lá com aquela estaca de reação tipo Mega, que é fantástico, além de ser super rápido o trabalho, garantido e seguro. Procure o pessoal da Lapa, que eles entendem do assunto. 3304-0334. Conexão de hoje, batendo um papo com a psicóloga Silvia Ock, que é psicóloga clínica e membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e também ela tem especialização em casal e família pela PUC, e está aqui conosco para falar um pouco sobre limites. Eu brinquei com a Silvia aqui agora há pouco no intervalo, falei, duro, Silvia, que tem muito assunto, né? E cada hora a gente lembra de uma coisa. A gente foi para um bloco para perguntar uma coisa, no fim mudou a pergunta, voltou, já está com outra. E o interessante é isso mesmo, porque quando a gente fala de filhos, fala de limite, fala de tempo de qualidade, enfim, fala dessa série de coisas que envolve família, né? Fala da importância do tempo que nós devemos destinar aos nossos filhos, esposas, enfim, e a esposa ao marido, essa coisa toda, porque tudo é uma coisa que culmina na família, né? Quer dizer, é um todo, né? São indivíduos, mas que formam aí uma família. Silvia, agora tem um ponto que eu quero falar com você com relação aos filhos, quando a gente imagina que eu preciso discipliná-lo porque ele não foi bem na escola, por exemplo, não foi bem nas provas, e eu digo assim, não, você não vai sair essa semana, você não vai no aniversário de fulano, ou você vai ficar uma semana sem computador. Como é que é isso? Qual é a importância disso? Qual o efeito, na verdade, disso? Né? E se é recomendado a gente agir dessa forma, no seu ponto de vista? Então... É o chamado castigo, né? É, o castigo. Então, esse assunto nunca falta, né? Quando a gente põe de castigo ou não põe? Quando a gente fala de limites, essa é uma questão mesmo. Então, você fez uma pergunta muito bem feita, porque você falou qual é o efeito, né? Porque quando a gente pensa em castigo, a gente está pensando assim, em alterar aquele comportamento do filho, né? Ele não estuda, ou ele não cumpre lá as obrigações dele, ou ele mentiu, que é uma coisa que não é legal. Então daí a gente vai e dá um castigo para ver se ele altera aquele comportamento negativo e passa a funcionar do jeito que a gente pede para ele, ou do jeito que a gente espera dele, não é? Esse raciocínio é um raciocínio lógico, é um raciocínio que tem até uma certa lógica, mas a gente não pensa o efeito ao longo do tempo, né? Porque a gente não vai estar junto com o filho o tempo todo, né? Então, se a gente estabelece um castigo que pega na veia do filho, né? Olha, sem celular, sem internet, né? Ele não vai querer ficar sem a internet, sem o celular. Então, ele vai mudar aquele comportamento dele. Agora, ele tem uma segunda alternativa, que é enganar os pais. Fazer de conta que ele está estudando, por exemplo, para não perder a internet e não estudar de fato. Porque o que está acontecendo é uma manobra, uma manipulação dos pais em cima do comportamento dos filhos, e eles podem então descobrir essa arte da manipulação e contra-manipular, vou chamar assim, né? Contra-manipular o comportamento dos pais também. Então, ele dá o que os pais querem, vira uma negociação, né? Ele finge que ele dá o que os pais querem, que é fingir que está estudando, e ganha a internet que ele tanto deseja, né? Então, não criou aí uma consciência, essa que é a questão, né? Não criou uma consciência. Em vez, então o castigo
quando você atua, você tem uma sensação de uma resposta rápida, de que ele mudou rápido. Enquanto que uma conversa, etc., não vai mudar rápido, vai demorar, é um processo. Mas vamos pensar, Marcos, mudança de verdade, uma mudança nossa. Vamos pensar assim, ó, vamos mudar o nosso hábito alimentar. Não é um ponto, é um processo, não é? A gente precisa até de acompanhamento, é difícil fazer essa mudança. Qualquer mudança é difícil pra gente. Mas a gente não lembra disso na hora. Mudança de postura, né? Sentar corretamente. É um processo, porque você aprende, vai lá o fisioterapeuta, né? Te dá uma aula, você entendeu tudo. Daqui a pouco você está sentada torta, está toda prejudicando a sua coluna. Então, toda mudança real é processual, não é um ponto. Agora, quando você usa o castigo, a mudança é imediata. Porque porque ele não quer perder aquela coisa. Então a mudança é imediata, contudo, ela não é real, ela não é interna. Na hora que você não está perto, não se criou raiz, não se criou uma consciência. Esse que é o problema do castigo. Então eu prefiro a mudança processual, aquela que você vai criando consciência no seu filho do porquê é que você está pedindo isso para ele. Do porquê é que se ele não fizer, ele vai ter prejuízo. Tô rindo não aqui, é você. eu falo assim, eu como sou adepto ao castigo, eu queria... Você queria uma formulinha mais... Eu até te perguntar, e tenho certeza que de repente o pai que está em casa e a mãe que está ouvindo também é adepto também, vai imaginar como eu. E talvez um meio termo aí, um consenso no seguinte aspecto. De repente eu vou tirar lá uma semana de computador, falar, filho, olha... conversar, tentar produzir isso através de uma conversa, de uma orientação e tal, e dizer, olha, a minha vontade é que você fique uma semana sem, mas só para a gente registrar que tal, você não vai tocar no computador hoje. Então, daí você pode, eu entendi, exercer algo que o filho, então, tenha algo de concreto para ele lembrar. Ok? Você aí... passou a ideia, mas se você não marcar também... Bom, é aquela coisa da demora, né? É um conflito, viu, Marcos? Mas a questão é você procurar algo que tenha ligação com o problema. Então, por exemplo, ele não está estudando, por quê? Porque ele não está entendendo nada. Então, não adianta você tirar a internet. Ele não vai conseguir estudar. Precisa ver a causa. Então, talvez ele precise de ajuda, um professor particular, para que ele comece a entender, comece a gostar. Ou ele não está estudando, porque naquela hora ele fica na internet. Então, daí tem nexo. Vamos limitar essa internet, ela está te prejudicando. Né? Então, a gente controla esse horário, faz uns combinados. No final da semana, você pode ter mais. Então faz lá uns combinados com o filho, porque aquilo tem nexo. Agora, a internet não está prejudicando o estudo dele. O que está prejudicando é outra causa, entende? Você está cortando a coisa errada, não é? Então é difícil, você vê como pôr limite requer conhecimento do filho. Sem dúvida. Senão você põe um limite errado, né? Você fecha a porta errada, o problema continua sorrateiramente, mas continua. Eu tinha uma paciente que os pais eram assim, rigorosos com esses castigos, e ela fazia isso. Ela falava para mim, eu espalho todos os livros na mesa e não estudo. Né? E a hora que eles chegam, eu fico lá, folheando, rabiscando. Aí eu dizia para ela, mas olha, mas o prejuízo é seu. Porque você está perdendo até um tempo ali, né? Mas ela dizia assim, mas eu tenho raiva de estudar porque eles fazem isso comigo. Então eu estava fazendo o efeito oposto. A raiva que ela estava pegando do estudo, porque o estudo e castigo estavam totalmente ligados na cabeça dela, entendeu? Então a gente acaba fazendo com que os filhos não gostem de estudar, que não gostem de ler. Que estudo, leitura, essas coisas estão totalmente ligadas a castigo. Né? E nós é que fizemos essa ligação. Não é fácil, mas a gente tem que pensar nessas coisas, não tem? E vem cá, Silvia, as crianças nascem com essa questão do limite? Existem algumas crianças que nascem já predispostas a isso, outras predispostas a quebrar limites?
Como é que é isso? Existem diferenças. Ou a gente produz isso no dia a dia? É um conjunto, Marcos. Nós não nascemos uma folha em branco. Nós nascemos diferentes uns dos outros, né? A maior diferença está ligada à capacidade de tolerância. Uns têm uma tolerância maior, outros têm uma tolerância menor, outros não têm tolerância. Mas só que isso se encontra com o contexto, né? Então, pais que acolhem, que vão... Aquele bebê que quando a mãe demora um pouquinho para atender, ele chora, fecha o olhinho, não quer nem saber de mamar mais porque a mãe demorou. Então já tem aquela característica. O outro bebê, ele acorda, chama a mãe assim, né? E a mãe demora um pouquinho, ele vai brincar, vai chupar o dedão, Então tem essas diferenças sim. Mas o que nós somos iguais é que todos nós temos uma pulsão. Uma pulsão, nós queremos que seja do nosso jeito, na nossa hora, esse impulso aí, todos nós nascemos e somos iguais. Então eu comparo com as águas de Mariana, lá, Minas Gerais, aquelas águas. Então as águas que estavam represadas, a força daquela água é como se fossem os nossos impulsos. A comporta é o limite, né? Super importante. Quando esse limite falha, essa água fica muito destrutiva e invade e destrói. Então aí a importância dos limites. Quando os limites falham, o que vem é o nosso lado egoísta, destrutivo, onipotente, né? As nossas pulsões. Agora, quando esses limites estão lá, as comportas estão funcionando bem, não é suficiente só segurar os limites. É preciso transformar essa água em energia, não é? É para isso que essa água está lá. Senão vira uma água parada que vai apodrecer, que vai dar dengue, que vai cheirar mal, né? Então não basta só o limite pelo limite. Por isso que eu falei da importância do sentido, porque o que é que transforma? O sentido. Tem que ter um sentido. Então, tudo que você for trabalhar com o seu filho, e tem um sentido. A gente que às vezes não está tendo tempo de parar, de localizar. Mas tem um sentido. E se você for trabalhando esse sentido com ele, você pode saber, é processo. Mas ele vai se tornando uma pessoa que mesmo longe de você, vai ter aquilo internalizado. E é essa a nossa tarefa de pais, né? De educadores, né? Com certeza. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui. Mas eu quero te agradecer, Silvia, e já deixar o convite aberto aí para que você volte para a gente falar mais sobre esse assunto, que realmente tem muita coisa para falar. Prazer. Foi uma alegria te receber aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcos. Uma ótima noite. Olha, o programa Conexão fica por aqui. Se você ligou o televisor agora, você perdeu um programa fantástico. A gente falou aqui sobre limites com a psicóloga Silvia Aoki. Você pode conferir na internet, no Facebook aí. Pode também acompanhar na reprise nesta terça-feira, logo cedo às 8 da manhã. E o Conexão está de volta com você com mais uma edição nesta quarta-feira, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e também conosco a Lapa Reforço de Fundações, fone 3304-0334, Lapa Reforço de Fundações. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e a gente está de volta com o programa Conexão na quarta-feira. Até a próxima. Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.